Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, nós vamos iniciar agora o 7º episódio da 2ª temporada de Sociedade dos Geógrafos Mortos. O tema de toda a temporada é espaço e cultura. E neste episódio de hoje nós vamos ver o tema da toponímia, que quer dizer o nome dos lugares. No caso brasileiro, há textos meus que estão publicados no livro Introdução à Geografia Cultural, no capítulo Urbano e a Cultura. Há um subcapítulo sobre toponímia. E também no meu livro Caminhos Paralelos e Entrecruzados, que é bem mais recente, o primeiro é de 2003, esse é 2018, que tem um capítulo chamado Cultura e Espaço, e tem um texto, uma parte chamada Formas Simbólicas e Espaço. Ali tem um tópico chamado Toponímia, Grafias e Identidade. No entanto, a maior e melhor contribuição para o tema, aqui no Brasil, vem do conjunto de comunicações de um simpósio sobre toponímia, organizado pelo meu colega de departamento, professor Paulo Márcio Leal Menezes. Paulo Menezes. São mais de 20 textos publicados na Revista Brasileira de Geografia, número 66.2 e 67.1, respectivamente 2021 e 2022. Esta é uma grande contribuição para o tema da toponímia, organizada pelo Paulo Menezes. Bom, toponímia, eu falava, é referente ao nome que se dá aos lugares. Topo, lugar, nímia, relativo a nome. E ela é um tema bastante antigo nas ciências sociais, nas humanidades, inclusive na geografia. Porém, a partir da década de 1980, ela foi revestida de uma nova visão, havendo uma crítica a essa postura de considerar a toponímia como sendo a mera descrição do nome dos lugares. Por exemplo, considere uma unidade da federação, um estado, por exemplo, e ali você elenca o nome de todas as sedes municipais. E você verifica que, digamos, uma certa percentagem são nomes indígenas, outra nomes de origem africana, outras nomes devocionais de um santo ou a Nossa Senhora, e outros nomes relativos à natureza ou a qualquer outro tema. Ora, isto é uma mera descrição. É interessante, pode suscitar uma série de questionamentos, mas o trabalho do geógrafo sobre a toponímia, e creio também que dos outros cientistas sociais, não deve se limitar a isso. É preciso introduzir uma problemática que justifique que se debruce sobre o nome dos lugares e que se vá muito além do nome dos lugares. É preciso avançar e entender a lógica daquele nome, o contexto em que ele foi criado, os agentes sociais da criação, o sentido político dessa criação. E isso se dá na geografia a partir de 1900, década de 80, final dos anos 70. É uma temática muito interessante aqui para o território brasileiro, como para qualquer lugar.
Eu diria então, e é esse que vai ser o nosso olhar sobre a toponímia, que a toponímia é a interpretação do nome dos lugares. E a perspectiva política parece-me extremamente útil para dar sentido ao investimento nessa temática. Afinal, nomear um lugar implica em se ter poder para assim fazer. O nome do lugar é, em muitos e muitos casos, um atributo do poder, ou que dá o nome, ou que mantém o nome, ou que modifica o seu sentido, atribuindo-lhe novo significado. A toponímia adquire um caráter eminentemente político quando se trata dos nomes de lugares que são disputados entre dois países, por exemplo, ou entre duas elites regionais, nomes disputados, lugares conquistados em relação ao qual, através da toponímia, se impõe uma certa identidade ligada ao conquistador, e a toponímia faz sentido também quando se considera um lugar que passou por profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Os nossos exemplos deverão abarcar situações como essa. Mas, além disso, é importante que se coloque a análise da toponímia considerando-se a escala espacial, nacional, regional e local. Porque a toponímia adquire significados e contextos específicos conforme muda a escala espacial. O objetivo também muda. Mudar o nome de um país dos rios e montanhas de todo um país tem um sentido diferente de dar um nome a uma rua específica. Então, o problema da escala, que aparece como muito pertinente no âmbito da geografia, ele passa a ser extremamente significativo quando se analisa, na perspectiva da geografia, a problemática da escala. Nós vamos, então, ver essa problemática considerando as escalas nacional, regional e local. Eu advirto desde já que há um campo já sendo trabalhado, ainda a ser explorado. Mas lembro que a problemática é muito mais complexa que a gente possa imaginar, porque pode haver política de conquista sem mudança toponímica. É exemplo que fizeram os americanos quando conquistaram, após a guerra com o México em 1836, na Califórnia e no Texas. Mantiveram os nomes espanhóis. E isso tem um sentido de uma manutenção ideológica, de como se estivesse permitindo a autonomia dos, entre aspas, nativos, no caso de origem espanhola, que mostra que o problema apresenta muitas e muitas nuances. Mas vamos ver o problema da toponímia na escala nacional. E eu vou considerar 2 exemplos. O primeiro é do Cazaquistão. O Cazaquistão era uma daquelas repúblicas da antiga União Soviética que, ao se desfazer em 1991, deu autonomia política aos diferentes repúblicas que constituíam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No Cazaquistão, houve uma política de desrussificação, quer dizer, abolir o nome dos rios,
montanhas, cidades, ruas, tudo que fosse russo, substituindo por nomes nacionais ou locais, mas na língua cazaque. Então, a antiga capital, Alma-Ata, passou a se chamar Almaty, ela mesma sendo transferida para uma outra cidade que tinha um inequívoco nome russo, Tesselinograd, que passou a se chamar Astana. Este é um excelente exemplo de uma política nacional toponímica para marcar a identidade cazaque. O segundo exemplo é de Israel, um estado criado em 1948 e que logo de início estabeleceu uma política de estado de mudança toponímica, estabelecendo a hebraicização do país, abolindo com isso os nomes árabes e os nomes cristãos. Então há vários exemplos, a bibliografia aponta, de mudança de nome de cidades que tornaram-se cidades com nomes hebraicos, ao mesmo tempo que se mudava a grafia, né? Ou a grafia latina ou a grafia árabe para uma grafia israelense. A cidade de Tel Aviv foi fundada apenas em 1909, com o nome de Tel Rabia, mas seu nome foi mudado para Tel Aviv, ficando, portanto, com nome hebraico. Mas isso não se faz sem problemas, porque os palestinos que habitam no que é, ou que naquilo que é supostamente o território israelense, tem nomes de lugares que, entre eles, se mantém a grafia árabe e os nomes árabes, traduzindo a tensão política que se estabeleceu em Israel após a criação de um único Estado, o de Israel, não tendo sido criado o Estado palestino. Mas esses são dois exemplos eloquentes de uma política toponímica nacional, o Cazaquistão e o Israel. E lembro, não é, que os dois exemplos dizem respeito a territórios disputados, conquistados ou que passaram por transformações políticas, econômicas e sociais. Não há nenhuma gratuidade nisso. Mas há também o problema da toponímia na escala regional. Isso é muito antigo. É muito antigo. Eu vou dar o exemplo, primeiro, da Amazônia Pombalina, quer dizer, da Amazônia no terceiro quartel do século XVIII, quando ela estava sob a égide da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que era propriedade do Marquês de Pombal. A política pombalina estabelecia claramente, entre outros aspectos, não é, que permitiram um desenvolvimento do gênero capitalista na Amazônia, uma mudança toponímica, com a intenção de fazer com que, nos mapas a serem desenhados sobre a Amazônia, nomes portugueses designavam as povoações ao longo do Amazonas, sobretudo no Médio Amazonas, mas também no Baixo e no Amazonas, nas proximidades de Manaus. Além disso, os marinheiros e capitães de navios levariam ao mundo, através de relações comerciais, o nome português, nomes portugueses, marcando assim a identidade da Amazônia como sendo portuguesa. Os exemplos são abundantes.
E nós poderíamos até começar com a letra A e até o final. Vamos ver alguns exemplos de nomes portugueses que estão até hoje na Amazônia, sobretudo ao longo dos rios, do próprio rio Amazonas. Breves, Curralinho, Ega, hoje chamada Parintins, Faro, Ourém, Santarém, Vigia e outras mais. Trata-se, portanto, de uma política de marcar o território como parte da minha propriedade, expressando o poder que eu passei a ter ao conquistar aquele território sobre esse mesmo território. A política regional toponímica aparece num outro exemplo mais recente, mas extremamente importante. Me refiro à política toponímica no sul dos Estados Unidos a partir dos anos 70. A morte do pastor, líder dos direitos civis dos negros americanos, Martin Luther King Jr., levou à ampliação do movimento negro. E uma de suas reivindicações era nomear nas cidades, sobretudo no sul dos Estados Unidos, uma rua, pelo menos, em homenagem a Martin Luther King Jr. Mas aí aparecem problemas. Não se muda o nome de uma rua sem uma negociação. E não é de uma rua, de muitas e muitas cidades na escala regional. E como é que se deu isso? O movimento negro teria que negociar com a Câmara Municipal de cada cidade, claramente dominada por vereadores brancos, a mudança de nome de rua. O movimento negro queria que fosse uma rua importante, se possível, a rua principal da cidade, porque assim haveria visibilidade do nome Martin Luther King Jr. E aí aparece claramente uma noção geográfica de localização e sua visibilidade espacial. No entanto, as elites brancas discordavam disso, admitindo que nomear uma rua importante do centro da cidade com esse nome de um líder negro desvalorizaria a propriedade da terra e do imóvel. Poderia afetar negativamente o comércio localizado nessas ruas centrais e que, portanto, se opôs, sugerindo que esse nome, Martin Luther King Jr., fosse atribuído a uma pequena, obscura e escondida rua, possivelmente no gueto negro, onde a visibilidade para fora seria muito reduzida. Estabelece-se uma tensão onde o movimento negro teve força e ganhou o embate. As ruas que tiveram o nome alterado foram bem localizadas. Se não, foi reduzida a uma localização periférica marginal. Isso mostra o sentido claramente regional, porque isso se dava na escala de todo o sul dos Estados Unidos, desde a Virgínia, as Carolinas, do norte e do sul, a Geórgia, o Alabama, o Mississippi, Tennessee, tanto abrangendo o sul dos Estados Unidos. Bom, e na escala local? A escala local é riquíssima. É uma fonte inesgotável de trabalhos, porque ela não envolve apenas o nome de cidades, mas também e sobretudo os logradouros urbanos, ruas, avenidas e praças. Mas há uma coisa intermediária aí que eu queria chamar a atenção,
e que não chega a ser tipicamente regional, porque não tem uma magnitude espacial como tivera no sul dos Estados Unidos. É o nome de uma cidade, de 2 ou 3 cidades, que são nomes independentes entre si. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região de colonização italiana. Cidades criadas pela colonização italiana e que tiveram nome que lembra a Itália, tiveram seus nomes alterados para nomes de lideranças gaúchas, para mostrar, certamente, que aquilo é território gaúcho. Os imigrantes italianos não são gaúchos de 4 costados. Então, cidades com o nome de Flores da Cunha, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, são cidades que nasceram sob a égide da colonização italiana, tiveram nomes italianos e esse nome foi alterado. Mas o nome mais emblemático é o nome Caxias. Caxias, o Duque de Caxias, é o herói militar brasileiro da Guerra do Paraguai e o pacificador, entre aspas, que acabou com movimentos populares no Nordeste, no Sul e no Sudeste do país. 3 cidades ganharam nomes. Caxias, no Maranhão, no Vale do Itapecuru, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio, e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, perto de Flores da Cunha, perto de Carlos Barbosa, perto de Bento Gonçalves. Mas vamos considerar agora na escala local. E aí nós temos alguns exemplos. O primeiro é o exemplo da antiga Berlim Oriental, após a divisão da Alemanha pós-guerra em Alemanha Oriental ou República Democrática Alemã e Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã. A capital Berlim foi dividida em 2, em Berlim Oriental, soviética, e a outra Berlim Ocidental, controlada por americanos, ingleses e franceses. A toponímia da Berlim Oriental foi estudada por esse grande geógrafo israelense, Maoz Azariahu, que tem estudos sobre Israel e esse estudo sobre a toponímia e sua mudança em Berlim Oriental. Essas mudanças acompanham a história da cidade no âmbito da dinâmica social, econômica e política da Alemanha. A Berlim Oriental teve nomes que se voltavam às tradições da cultura alemã. No segundo Reich, teve nomes da elite que controlava a Alemanha recém-unificada. Nomes de líderes nazistas foram atribuídos a várias ruas de Berlim Oriental durante o período do Terceiro Reich. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1948 e 1989, muitas ruas de Berlim Oriental tiveram seus nomes alterados, colocando-se ali nomes de líderes do comunismo, tanto de alemães quanto da União Soviética. Após 1989, com a unificação das 2 Berlins e da Alemanha, nomes de diversas procedências, inclusive reportando-se à unidade alemã, foram atribuídos a ruas da cidade. Então, a cidade exibiu nomes que revelam os diferentes momentos de inserção, de inscrição na sociedade alemã. Nomes do Segundo Reich, do Terceiro Reich, da Alemanha comunista,
e nomes atuais. No entanto, um nome implementado durante o período da República Democrática Alemã foi preservado. E é uma homenagem a uma mulher intelectual. O nome Rosa Luxemburgo permaneceu em respeito à figura dessa intelectual alemã. Tudo isso traz à tona o problema do debate sobre a toponímia, como ela não é algo que se impõe gratuitamente, como ela é parte das tensões que acompanham o curso da história, o curso da inscrição da cidade ao nível da própria toponímia. Vejamos agora uma das situações mais importantes. É o nome das ruas das nossas cidades, sobretudo das grandes cidades. Quem nomeia as grandes cidades? E que mudanças houve do período colonial para a Velha República e para o século XXI? Eu tenho uma hipótese que é a de que, em parte, o nome das ruas das nossas grandes cidades, e mesmo cidades médias e cidades pequenas, constitui um tributo às elites urbanas proprietárias de terra que promoveram loteamentos, promoveram a transformação de áreas rurais em áreas urbanas, colocando ali o seu nome para mostrar a força das elites. Elas podem desaparecer, mas o nome permanece na toponímia. Vejam Copacabana. Várias e várias ruas pertenceram a proprietários urbanos que especulavam aquelas terras, que aproveitaram o momento em que foi possível urbanizar Copacabana na virada do século XIX para o século XX, vendendo suas terras e fazendo com que o nome da família ali ficasse gravado. Exemplo, Rua Hilário de Gouveia. Veja o caso de Botafogo. Uma parte do bairro pertenceu à família Gainley, poderosa família que controlava as docas de Santos e, junto com a família Paula Machado, controla o Jockey Clube brasileiro, tem interesses em capital bancário e outras atividades. O que falar da rua Guilhermina Gainley, Eduardo Gainley, Dona Marciana, depois mudada para Dona Mariana? O que falar do bairro do Meia, que foi um presente do imperador Dom Pedro II ao seu camareiro, na época, camareiro ou camarista? O bairro tem o nome dele, Meia, com as ruas. Camarista Meia, Carolina Meia, A Penha, Madureira, Campo Grande, Tijuca. O que é o bairro da Aldeia Campista, cuja rua principal chama-se Pereira Nunes, proprietário do bairro que contribuiu para a criação do loteamento? Então, este é um campo extremamente importante para que possamos entender o nome das ruas e o papel de elites locais ligados à propriedade da terra, quem sabe a promoção imobiliária. Finalizando, eu diria, o tema da toponímia é extremamente importante e deve ser cultivado por geógrafos. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Vitória, Rio, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, São Luís, Manaus, Goiânia. Esse é um tema que mostra aspectos ligados à espacialidade humana e às tensões e representações que essa espacialidade participa. Boa tarde a todos. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.